Essa questão, a gente temos o seguinte problema. Então é dito que nós temos aqui um mol de um gás diatômico, em que o gama ele é 7 quintos, em que esse gama seria a razão entre a capacidade térmica desse gás em duas situações. Então seria a capacidade térmica a pressão constante e a capacidade térmica a volume constante. Seria a capacidade térmica molar do gás, né? E também temos a seguinte relação, só para saber, em que esse produto ele é uma constante, certo? Em qualquer ponto que a gente pegar, esse produto é uma constante. E também temos para um gás ideal que a capacidade térmica a pressão constante, a capacidade térmica a volume constante, mais as constantes dos gases, tá? Constante universal dos gases. Então nós temos essa relação que é para gás ideal. Então ele descreve o ciclo, ele começa no A, vai para o B, depois vai para o C, para o D e do D para o A. Esse P é medido em bar, em que a Newton por metro quadrado a cada 1 bar nós temos 10 a quinta Newton por metro quadrado, e a cada 1 litro nós temos 10 a menos 3 metro cúbico. E ele pede para calcular a temperatura em cada vértice, em cada pontinho aqui então. Então veja que isso aqui é um gás ideal, então vale a relação dos gases PV nRT, em que o N ele é um mol, que nesse ciclo aqui em específico a gente tem um mol de um gás fazendo esse ciclo, indo para uma certa condição B, depois uma certa condição C, e etc. Tá? Então veja que, por exemplo, de A para B a gente tem uma mudança de apenas pressão. A gente mantém um volume constante e aumenta a pressão. A gente pode fazer, tá certo, perdão. Então a gente deixa o volume constante, que a gente tem um certo gás. Deixa eu só fazer aqui um êmbolo e aqui, por exemplo, uma plaquinha aqui de pressão. Então nós temos aqui um gás dentro desse recipiente e a gente pode, por exemplo, aumentar a pressão desse gás fornecendo calor, aumentando a temperatura dele, né? Aumentando a temperatura dele, a gente aumenta a agitação dessas moléculas e, portanto, a pressão aumenta consideravelmente também, né? Tudo bem? Então a gente espera que tenha um aumento aqui de temperatura, né? De um para o outro e etc. A gente vai vendo porque não dá para fazer conclusões precipitadas. Então, mas nesse caso realmente né? Porque observe, vamos lá. Então a gente tem temperatura igual a PV sobre R. No caso de A para B, em A, né? Temperatura em a gente tem condições de 1 bar, então 10 a quinta, para deixar desculpa, esqueci o nome, para deixar em unidades do SI, né? Do Sistema Internacional. Então 10 a quinta. O volume é de 10, de 20, né? Vezes 10 é menos 3. E o R, ele é 8,35.
Então, nesse caso, a gente vai ter... Aqui, só para arrumar, peço perdão, estava vendo aqui isso aqui é 31, tá? Eu não lembro direito como que era, 31, 16, se não me engano, alguma coisa assim, tudo bem? Então, só para deixar certinho aqui. 8,314 mol, desculpa, joule por mol Kelvin, tá bom? Então veja que vai sair em Kelvin essa temperatura. Então vai dar 240,6 kelvins nesse ponto aqui, ó. Então ele começa a 240,6 Kelvin de temperatura e depois faz os processos, né? Então veja aqui que a gente vai colocando essas informações nesse segundo passo aqui. A gente opa, peço desculpa. Então nesse segundo passo aqui a gente tem uma pressão de 2 bar com volume de 20 litros. Então a gente trocaria aqui e ficaria 2 vezes 10 a quinta, vezes o 20 vezes 10 a menos 3. Então 2 bar, 20 litros, por 8,314, o que iria dar o dobro desse cara aqui, né? Então iria dar o dobro dele, que seria 481,1 kelvins, tá? E aí a gente vai fazendo esse processo, que é um processo mecânico, né? A gente já entendeu como que funciona, a gente só usou a equação dos gases. E a gente vai encontrando aqui as temperaturas. Então só vou colocar aqui que é só trocar valores. Então eu troquei aqui os valores, a gente teria 721 kelvins nesse ponto do ciclo, aqui nessa parte do ciclo a gente teria isso. Aqui a gente teria 361 kelvins e ali 240 kelvins. Então veja que esse ciclo aqui, essa máquina térmica, não sei o que seria, esse ciclo seria de uma máquina térmica, talvez. Eu não sei dizer, talvez eu esteja falando merda e não tenha entendido direito o exercício, tá? Então, pensam aí também junto comigo. Aqui ele pediu para calcular a eficiência de um motor térmico operando segundo esse ciclo. Então, eu acredito que isso daqui pode ser um ciclo qualquer, mas... eu apaguei aqui sem querer, né? Mas ele pode ser também colocado um ciclo aqui para uma máquina térmica. Então, produzir esse gás absorveria calor de alguma fonte. Então nós teríamos 4 fontes aqui, né, temperaturas diferentes. Absorveria calor dessas fontes, produziria um certo tipo de trabalho, depois cederia calor para as outras 2 fontes mais frias e esse ciclo continua, né? Então ele operaria entre essas fontes aqui, produzindo uma certa eficiência, né? A eficiência de uma máquina térmica, ela é a relação entre o trabalho que você produz em função do calor que você absorve. Vou colocar um calor absorvido aqui, sei lá. Então, tanto de calor que esse gás absorve desses reservatórios térmicos ali, e com esse calor que ele absorveu, quanto de trabalho ele vai produzir, tá? E essa máquina térmica, ele nunca é maior do que o rendimento da máquina térmica de Carnot, tá? Seria o ideal. Então, como que a gente faria isso daqui? A gente teria que calcular o trabalho que ele produz nesses ciclos, e com esse trabalho que ele produz nesse ciclo, a gente calcularia o calor que ele absorve, e depois a gente calcula essa razão, tá? E então, depois ele pediu para comparar o resultado com a eficiência máxima ideal associadas às temperaturas extremas do ciclo, tá? Lembrando que a máquina de Carnot, ela opera entre 2 reservatórios térmicos, um reservatório mais frio e outro mais quente, né? Tem que ser, pela segunda lei, precisa estar algo desse tipo. E aí a eficiência máxima seria dada da eficiência do Carnot, da máquina de Carnot, seria dada por
T mais frio, T mais quente, essa razão aqui. Já vamos calcular porque é mais fácil, então as extremas, né, seria uma máquina de Carnot entre 240,6 kelvins e 721 kelvins, seria uma máquina operando entre esses dois. Então 240,6, 721. Já está em Kelvin, tá? Lembra que isso aqui precisa ser feito em Kelvin, esse cálculo, o que daria uma eficiência de fazer na calculadora, daria 0,67, que é 67% de rendimento que a máquina ideal, né, conseguiria. Então vamos ver quanto que essa máquina aqui realmente, quanto que esse ciclo aqui consegue operar, quanto de rendimento ele consegue ter. Então vamos lá, calculando o trabalho dessa máquina. Então veja que nós teríamos, então aqui, vamos dar um zoom bem legal. Então a gente apagou aqui, né? Calma aí. Então aqui, vamos lá. Veja que nessa parte aqui, então veja que nesse processo dele subir sua temperatura a volume constante, ele não tem um trabalho associado a essa parte. Então o trabalho do caminho de A para B é zero. Aqui, quando ele aumenta a sua temperatura para 721 kelvins, deixando pressão constante, tem um trabalho, o gás consegue produzir um trabalho aqui. Então esse trabalho seria trabalho de B para C. Lembrando lá, né, como isso daqui é um processo reversível, um gás ideal, nós teríamos PDV, é a área, né, de I para F. Então, nesse caso, nós conseguiríamos produzir um trabalho de 10, olha aqui, 10, né? Então 10 é menos 3, né? Já vamos fazer o seguinte, ó, depois quando a gente transformar as unidades, 10 a quinta e 10 a menos 3, a gente vai ter que multiplicar, né? Teria um 10 a 2 aqui, tá? Então a gente só coloca 2, depois 10 e 10 a menos 2, tá? Então é 2 bar, 10 de volume, esse intervalinho, né? Que é a área desse quadrado desse retângulozão, vezes o 10 a 2. Então daria 2 kJ, tá? Nesse processo de decair sua temperatura a volume constante, abaixando a pressão, você não produz trabalho. Então de C para D não tem trabalho sendo produzido. E nessa parte aqui, ó, você tem que fazer trabalho, né, para comprimir o volume. Então você tem um gás com volume bem grande aqui, ó. Volume bem grande. E veja que ele está diminuindo o seu volume a pressão constante, mantendo a pressão. Então, para ele fazer isso, veja que a temperatura teve que diminuir, né? Para fazer isso, a gente tem que fornecer um trabalho, né? A gente tem que apertar esse êmbolo para baixo para diminuir o seu volume, e vai diminuir a pressão junto para conservar as coisas, mas veja que tem trabalho sendo retirado. Então, vou colocar aqui 240,6 kelvins. Só diminuir as letrinhas ali. Então, aqui a gente tem um trabalho de D para A, que é de menos essa área aqui desse quadrado, né? Desculpa, não é um quadrado, é um retângulo. Parece um quadrado na imagem, mas aqui tem 10 de largura, né? Então, 10 vezes 1 vezes 10 a 2. Então, daria menos 1 kJ, né? Então, de trabalho total que esse gás consegue produzir nesse ciclo, trabalho total nesse ciclo é de 2 kJ menos 1. Então, ele consegue produzir 1 kJ
de energia nesse ciclo aqui. Então aqui ele produz 1 kJ. Então vamos ver o calor que ele absorve, né? Para isso a gente precisa da seguinte relação. Para gás ideal, vale o seguinte: a energia interna do gás, ele é 1 mol, a capacidade térmica a volume constante, vezes a variação de temperatura. Então a energia térmica para gás ideal vale esse cara aqui, tá? Essa relação. Então veja que, pela primeira lei da termodinâmica, a variação da energia é o calor menos o trabalho. Tá? E aí a gente vai analisar o seguinte: em quais passos ele absorve calor? Então veja, ele começa em A e vai fazendo o ciclo, né? Então veja aqui, ó. Vamos trocar de corzinha, vamos lá. De A para B, ele aumentou a sua temperatura. O gás aumentou de temperatura. Para aumentar de temperatura, ele tem que absorver calor, né? Que é a capacidade térmica volume constante, né? Vezes ΔT. Para variar a sua temperatura, ele tem que absorver calor. Então, nessa parte aqui, ele absorve calor. Aqui de A para B. E, então, vamos deixar a relaçãozinha aqui do lado. Pela primeira lei da termodinâmica, a variação de energia interna é calor menos trabalho. Então, calor naquele trecho, né, naquele ponto, seria energia interna mais trabalho. Então, de que? Vamos diminuir esse tamanho aqui para a gente fazer caber certinho. Então, aqui de A para B. Veja que nesse passo aqui a gente já tinha calculado, o trabalho seria zero, então o calor seria a própria variação de energia interna. E veja que nesse passo aqui ele também absorve calor, porque a sua temperatura aumentou, esse gás aumentou de temperatura, então ele tem que ter absorvido calor. Então aqui de A para B, ele vai ser variação de energia interna mais 2 kJ de energia de trabalho ali. Então esse vai ser o calor nesse ponto. E opa, o que eu fiz? Sem querer. Nesse ponto de C para D, ele perde calor porque a sua temperatura diminuiu. Ele precisa ceder energia para diminuir sua temperatura interna, né? A sua temperatura. Então aqui ele cedeu energia. E de D para A ele também cedeu energia, e depois ele ganha energia, cede energia, e o ciclo se repete, tá? Então, a energia total, que é... Deixa eu colocar aqui. O calor total ganho, sei lá. Ixi, virou tangente, né? Vou colocar tangente mesmo, ficou bonitinho. Então, o calor total ganho vai ser a variação de energia interna de A para B mais variação de energia interna de B para C mais 2 kJ de energia. Então esse daqui, essa expressão vai ser o calor ganho total, que vai ficar dividindo lá na eficiência, né? Então espero que tenha dado para entender esse processo aqui. Aqui envolveu a segunda lei termodinâmica e a primeira, né? Eu não sei colar, peraí. Tá, então eu peguei aqui a energia interna de B para C. De B para C então vai ser CV. De B para C a gente tem uma variação de temperatura de 6... Opa, calma aí.
de 240 kelvins mais os 2.000 joules de energia lá. Nossa, gente, o que eu fiz aqui? Aqui eu já calculei o calor total, desculpa. Tá certo? Então deixa eu só ver aqui, vamos lá. De A para B teve uma variação de 241 Kelvin de temperatura, CV 2000, tá. Eu acho que eu fiz certo aqui. Vamos lá então, fazer as contas. E veja que a gente vai ter que primeiro encontrar a capacidade térmica a volume constante, tá? E lembrando, a gente tinha duas relações, a gente já tinha essa relação aqui, tá? São duas incógnitas para duas equações que a gente conhece, né? Que esse valor aqui então seria 7 quintos, né? E esse R é a constante dos gases que a gente também conhece. Eu não irei fazer, eu só vou colocar aqui o resultado, vamos lá. Eu não vou resolver esse sistema porque é só resolver ele, tá? A gente teria 5 sobre 2R. Tudo bem? Esse seria o resultado. Então a gente consegue colocar 5 sobre 2R em evidência e a gente faz as contas aqui, ó. 241, 240, isso aqui mais 2.000. Então, fazendo as contas, a gente tem um calor total que o gás absorve nesses dois trechos aqui, que ele absorve calor para aumentar sua temperatura. Nós temos um calor total que ele absorve de 12.176 joules de energia absorvido. Então, 12.176 joules absorvidos para 1.000 joules apenas, só 1.000 joules de trabalho que ele consegue realizar, né? Ele só gera 1.000 joules de energia. Então é bem ruim, né? Esse ciclo é péssimo, o que dá uma eficiência de 8,2%. Então só tem uma eficiência de 8,2% nesse ciclo. Então é um péssimo ciclo para produzir trabalho, ou seja lá para que você está utilizando isso. É péssimo, né? Tá, e então a letra B, a máxima eficiência que estaria operando entre os dois pontos, esses dois extremos, seria de 67%. Esse ciclo só consegue produzir 8,2% de eficiência, tá? Então, a cada 100 joules de energia que esse gás absorve, ele só produz 8 joules de trabalho. Então, péssimo, tá? Esse seria o exercício, então.